Olá, meus queridos alunos. Então, agora vamos começar com a nossa aula de ciências. Nós vamos dar continuidade, então, àquilo que a gente estudou semana passada sobre as misturas, só que essa semana nós vamos ver um pouquinho mais sobre misturas e sobre as transformações químicas, tá? Mas antes da gente continuar, então, eu gostaria de mandar um beijo bem gostoso para Michele, que hoje está de aniversário, e para Maitê, que sexta-feira vai fazer aniversário. Então, beijinho, beijinho, beijinho. Então, vamos lá. Recursos naturais e transformações. Então, vamos começar lá pela página 98, tá? Então, recursos naturais. O que são os recursos naturais? Então, os recursos naturais é tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Então, o solo, ar, água, luz solar, árvores, petróleo, os minérios. Então, o que seria o petróleo? Gasolina, o diesel, o querosene. Os minérios, o que seria ouro, prata, as pedras preciosas. E dentro desses recursos naturais, eles ainda vão se dividir em renováveis, não renováveis, inesgotáveis e energéticos. E também os não energéticos. O que seriam esses recursos naturais renováveis? São aqueles que se renovam, tá? Então, os animais, a vegetação, a água. O que seriam os não renováveis? Aqueles que não se renovam de jeito nenhum, que quando terminou, que seria o petróleo, o ferro, o ouro. Os inesgotáveis são os recursos que nunca vão acabar. Então, nós temos o caso do sol e do vento. Ah, professora, mas diz aí que o sol vai acabar não sei daqui quantos milhões de anos, tá? Mas isso nós não vamos levar em conta, tá? Nós temos, então, os recursos energéticos. O que são energéticos? Como o nome já diz, que geram energia. Então, a água, como que a água gera energia? Então, quando se constrói lá uma hidrelétrica, a água é aquela que vai movimentar as turbinas e que vai produzir energia, que vai vir até pelos cabos, vai vir até na nossa casa, que vai acender a lâmpada e tudo mais. O vento também, né? Quem já foi lá visitar lá Hercilópolis, Água Doce, tem lá as usinas eólicas, né? Tem lá os cataventos lá que gera, através do vento, gera energia. Tem o petróleo também, né? Petróleo gera energia, movimenta os carros, as indústrias e tudo mais. A madeira também, quando a gente coloca para queimar, ela está gerando energia e tudo mais. E uma série de outros recursos que podem gerar energia. E tem aqueles que não são energéticos, que são os minerais, como o calcário e a areia. E tem alguns tipos de pedras preciosas também que não são energéticos, tá? Depois disso, dos recursos naturais, gostaria de mostrar então para vocês lá na página 104, na verdade eu comecei falando aqui dos recursos naturais, que eu queria só mostrar para vocês solo, ar, água. Eu vou agora lá para a página 104, já adiantei a explicação antes de ir para a página 104, aqui na 104 vocês vão dar uma olhada e vocês vão ler e vai falar sobre os renováveis e os não renováveis. Mas eu acabei explicando até um pouquinho mais. Eu falei dos inesgotáveis, dos esgotáveis, dos energéticos e não energéticos. Depois vocês vão poder, se quiserem, até fazer os exercícios. Não é obrigado, mas vocês podem fazer, que é bem legal. Depois que vocês lerem, vocês conseguem até responder. Depois disso, nós vamos voltar lá para a página 86. Aí, para vocês conseguirem compreender que todos esses recursos naturais que a gente usa no dia a dia, eles sofrem transformações químicas a partir do momento que a gente utiliza eles. Por exemplo, o açúcar ele saiu da cana-de-açúcar. Eu acredito que todos vocês conheçam
a planta cana-de-açúcar. Então, ela é retirada, né, é um recurso natural, né, ela é extraída, daí ela sofre um processo químico, vira o açúcar, e daí o açúcar, quando a gente coloca ele lá no fogo, eu acredito que vocês devem ter visto a mãe de vocês fazerem açúcar caramelizado, ou caramelizar o açúcar, vocês podem ver que ele sofre um processo químico. Quando esquenta, ele para de ser, ele não é mais branquinho, ele muda a cor dele. Então, esse é um processo químico. Nesse processo químico aqui, ele muda. Será que a gente consegue fazer ele voltar a ficar branquinho novamente? Então, isso são transformações químicas que a gente vai chamar de reversíveis ou irreversíveis. Nesse caso aqui, eu vou responder para vocês. Nesse caso do açúcar, nós não vamos conseguir reverter. Não tem como fazer o açúcar voltar a ser branquinho novamente. Então, ela é uma transformação química irreversível, tá? Na página aqui do lado, tem uma outra experiência. Quem gostou de fazer as experiências na aula passada, aqui tem uma outra experiência que vocês podem ler e tentar fazer. E daí vocês vão notar também essa aqui, qual delas que é reversível e qual que é irreversível. Depois, do lado aqui, tem outras experiências, ó, tem uma outra aqui contando o que aconteceu com a Maria, que a mãe dela deu alimento para ela levar para a escola, mas ela acabou esquecendo na lancheira. E o alimento acabou estragando. A partir do momento que o alimento estraga, será que ele consegue voltar a ficar bonzinho novamente? Então, assim, se ele não voltou a ficar bom, será que é possível reverter essa situação ou não? Então, se consegue reverter, é porque ela é reversível. Se não consegue reverter, é irreversível. Daí, então, nós vamos aqui para a página 100, que eu quero mostrar para vocês também a fábrica de sal. Além do açúcar, né? Opa, já passei a página. Eu gostaria que vocês lessem aqui a fábrica de sal, para vocês entenderem como que é produzido o sal que a mamãe utiliza lá para salgar os alimentos, tá? E aqui também nós vamos ter um processo químico. Então, quero que vocês leiam e quero que vocês compreendam. Aqui vai ter um processo diferente, quero que vocês vejam se tem como reverter o processo de quando o sal está na água e quando a água se mistura com o sal. O que é possível ser feito, como que isso acontece e se tem como reverter ou não reverter. Então, eu gostaria que vocês lessem isso aqui para tentar compreender como que ele acontece, tá? Então, leiam direitinho e tentem entender. Então, vocês vão ver como que isso acontece, tá? Vamos voltar lá para a página 88 agora, que vai falar sobre as transformações reversíveis e irreversíveis. Então, assim, ó, transformação reversível é tudo aquilo que dá para reverter, que volta ao normal. Irreversível é aquilo que não volta mais ao normal. Então, aqui, ó, tá dando um exemplo das chaves enferrujadas, do açúcar, da calda de açúcar, né? O açúcar caramelizado, que a gente conhece. Tem uma maçã boa e tem uma maçã já em decomposição, que a gente fala uma maçã estragando. E aqui tem o gelo derretendo. Então, o que aconteceu aqui? Aqui as chaves ficaram em contato com o sol, a chuva, o vento, por um determinado tempo, né? Até, digamos que, o solo, e elas sofreram um processo de ferrugem. Será que ela ainda vai voltar a ser brilhosinha
normal, como era antes? Então, não vou responder porque vocês vão fazer uma atividade. Então, se eu responder agora, não vai ficar legal. Aqui eu já respondi para vocês que a calda do açúcar, ela não vai voltar mais a ser o açúcar branquinho, então é irreversível. Aqui, olha, essa maçãzinha aqui se transformou nessa aqui. Essa aqui não vai mais voltar a ser assim. Ela vai apodrecer, né? E a gente vai ter que colocar ela para virar adubo, colocar lá na composteira e tudo mais. Não vai dar para aproveitar, ou vai colocar lá no lixeiro, não serve mais. Aqui nós vamos ter o gelo, aqui é uma situação diferente. O que a gente faz com o gelo? A gente pega a água da torneira no estado líquido e coloca para congelar. Só que quando a gente tira da geladeira, tira lá do congelador as pedrinhas de gelo e deixa um certo tempo parado, o gelo torna novamente a virar água. Então, o que acontece aqui? Aqui houve um processo de reversão, ele voltou ao que era antes. Então, essa mistura aqui é reversível. Pensando nessas misturas aqui, e pensando naquelas que vocês fizeram na semana passada, será que as misturas que cada um de vocês fizeram, elas podem sofrer processo de reversão? Pensem um pouquinho, tá? Agora, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo lá na página 122, que foi o texto que vocês têm ali na página inicial de vocês, que fala sobre a reciclagem e a decomposição. Então, assim, ó, alguns fatores contribuem para as transformações químicas. Quando o processo de decomposição, o que é a decomposição? É quando alguns produtos ou quando alguns alimentos ou coisa assim se deteriora, quando ele estraga. É porque está havendo a ação de fungos e de bactérias. Então, quando a gente chama de lixo, na verdade, o material orgânico lá que termina lá da nossa cozinha e tudo mais, os fungos e as bactérias, elas começam a agir e a decompor esse material. Então, elas começam a reverter, começam a fazer o processo de novo, a produzir alimento para outras plantas, tá? Então, vocês vão ler lá, novamente, lá o que está naquele texto que eu coloquei para vocês lá, vão ler isso aqui, e vocês vão verificar que os fungos e as bactérias, elas vão fazer o processo de decomposição, o processo de reciclagem, e quem vai aproveitar com isso são as plantas. Então, as plantas vão se alimentar dessa decomposição e elas vão fazer a reciclagem. E também, depois disso, eu vou pedir para vocês que olhem lá na página 90. Na página 90, tem uma experiência para vocês fazerem, tá? Na página 90, tem, na verdade, são 3 experiências para vocês fazerem, tá? A água líquida, para vocês colocarem o gelo no congelador. Depois, vocês vão ter lá, queimar uma folha de papel e depois cozinhar um ovo, tá? Eu gostaria que vocês fizessem essas experiências e depois respondessem ali se essas misturas são reversíveis ou irreversíveis, tá? Também vocês podem fazer outras experiências, tá? Aquelas que vocês fizeram na semana passada, vocês podem pensar se elas também são reversíveis ou irreversíveis. Por exemplo, quem fez lá o suco de uva, por exemplo, misturou o açúcar, misturou a água, misturou o suco de uva ou misturou o suco de laranja. Será que essa mistura,
É possível tirar o açúcar de dentro e ele voltar a ser o açúcar, voltar a ser a água, voltar a ser o suco de uva? Será que é possível tirar todos esses ingredientes e separar novamente cada um no seu lugar, ou será que não é possível? Tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem, cada um na mistura que fez, o que é possível separar e o que não é mais possível separar, tá? Outra coisa, vocês terão que fazer uma experiência como avaliativa. Então, o que eu propus ali para vocês? Vocês terão que pegar um copo, mas não façam sozinhos, tá? Procurem pegar um copo que depois vocês não vão usar, ou se não um copo que depois a mamãe vai ter que lavar com uma esponja, tá? Façam sempre com um adulto por perto. Vocês vão pegar um copo, de preferência pega um prego, tá? Mas se não tiver um prego, pode ser uma chave, pode ser palha de aço. Vocês vão amarrar um barbante ou uma linha, que esse barbante segure esse prego, essa chave dentro e sobre um pedaço para fora, tá? Para que depois seja fácil de você pegar para verificar como que tá. Essa experiência vocês vão ter que fazer já na segunda-feira, porque precisa ficar pelo menos de 4 a 5 dias. Então, essa experiência vai terminar na quinta, para vocês analisarem e verificarem como que ficou, tá? Ver o que foi que aconteceu nesse processo. Vocês não vão ter que fazer nada durante a semana, vocês simplesmente vão ter que colocar os ingredientes ali e vão ter que deixar essa mistura, essa mistura parada até na sexta-feira e ficar observando o que vai acontecendo durante os outros dias, tá? Então, assim, ó, vocês vão colocar dentro do copo uma quantidade de água que vai cobrir esse prego, vão colocar uma colher de sal e uma colher de vinagre. Vão mexer bem, vão mergulhar esse prego, ou a chave, ou a palha de aço, aquilo que vocês escolheram, e vão deixar imerso esse objeto até sexta-feira. E vão ficar observando o que vai acontecer com o objeto, tá? E, claro, vocês vão observar o que vai acontecer com a água também, porque são duas coisas que vai acontecer, tá? Quando chegar na sexta-feira, vocês vão ter que escrever, vai ter algumas perguntas lá, e vocês vão ter que responder para mim. Então, o que eu sugiro que vocês façam agora na segunda-feira? Façam as leituras, preparem essa experiência, respondam aquela questão da página 90 ali, a questão 4 da página 90, me mandem já a foto para adiantar. Como é pouca coisa que tem para fazer, vocês podem ir adiantando já das outras disciplinas o que tem para fazer. E daí deixa para na sexta-feira vocês fazerem o relatório, fazerem essa observação do que foi que aconteceu. Vocês vão observar que vai acontecer uma transformação nesse objeto e também vai acontecer uma transformação nessa água, tá? Mas especialmente no objeto, tá bom? Eu quero saber se essa transformação que vai acontecer, ela é reversível ou irreversível. Cuidem para não manchar a roupa, tá? Façam sempre com um familiar, de preferência quem sempre acompanha a atividade com vocês, tá bom? Nunca façam as coisas sozinhos. Certinho? Boa semana de estudos para vocês.